Eu sou a Fran Borges, está no Prosas de Algo Mais, e hoje é mais um vídeo para o projeto Lendo o Segundo Sexo, logo depois da vinheta. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, hoje, mais um vídeo para o projeto Lendo o Segundo Sexo, estamos quase no final, olhem aqui, só falta isso aqui para eu ler esse calhamaço. Olha o tanto de anotações, esse projeto que começou em março, e eu acredito, tenho fé, que até o final do ano nós vamos terminar com ele. Bom, hoje eu vou falar dos 4 capítulos, né, restantes da segunda parte do segundo volume. O primeiro capítulo chama-se Vida Social, né? Vai falar aqui, né, do que representa essa vida social da mulher, né? Que ela representa muito a vida social, pelo menos antigamente, hoje ainda também, na sua família, né? Através do marido, dos filhos. Antigamente, como ela só tinha o casamento e só tinha a casa ali, o que representava era muito a família, né? Ela expor a família, mostrar a família. Então a representação dela era muito através da família. E através também da sua toilette, né? Ou seja, da sua arrumação, né? Da sua maquiagem, da sua roupa, da sua indumentária. Porque a mulher, ela é desde sempre objetificada e tratada como um objeto erótico, um objeto de cama e mesa. E ela acaba se resignando a isso através também da toilette, né? O que para muitos chega a ser uma futilidade ou uma vaidade é uma das maiores formas que antigamente a mulher conhecia, hoje ainda, de se representar, de poder representar a si mesma. Então não é uma simples e pura vaidade. Ela fala aqui também que as mulheres costumam atacar, né, as mulheres que não usam desse artifício, né, de uma feminilidade extrema que é imposta. Porque elas, como elas, muitas têm apenas isso, elas se sentem ofendidas quando as demais, né, não fazem. E muitos, né, na sociedade veem isso como uma masculinização. Antigamente muito mais, obviamente, mas hoje ainda persiste e a gente consegue perceber isso. Um trecho muito interessante que ela fala assim: ao contrário, a própria sociedade pede à mulher que se faça objeto erótico. O objetivo das modas, às quais está escravizada, não é revelá-la como um indivíduo autônomo, mas ao contrário, privá-la de sua transcendência para oferecê-la como uma presa aos desejos masculinos. É exatamente isso, né? Quando muitos homens, né, quando muitos homens dizem, né, que falta de feminilidade aquela mulher, ou que se arrume assim, ou se arrume assado, muitas vezes é uma cobrança, né, aos olhos dele e não aos dela. E isso sempre foi estimulado. É uma maneira de escravização, né, de estar ali realmente como uma presa. É tanto que a moda feminina, ela é desconfortável. Antigamente muito pior, né? As mulheres passavam até mal com aqueles espartilhos e coisa e tal, mas até hoje, né? Sapatos e roupas mais apertadas. Nem sempre as mulheres, né, têm um vestuário muito mais incômodo do que confortável. E é o que eu disse anteriormente, né? Quando elas não seguem esse padrão, elas são ditas que são masculinizadas, né? Muito se fala das lésbicas, né? Que ela até menciona aqui uma parte das lésbicas que se vestem, algumas se vestem de uma maneira bem mais confortável e tal, e portanto sofrem, né, um certo preconceito, mas também é uma libertação você poder se sentir mais confortável nas suas roupas. Eu lembrei também de Orlando, né, que eu li faz pouco tempo, tem até vídeo aqui no canal, da Virginia Woolf, quando ela falava, né, de Lord Orlando e Lady Orlando, que quando ela se transforma, né, quando ela acorda Lady Orlando e que tem que usar aquelas roupas de mulher, como ela se sente desconfortável, como o andar dela se torna mais difícil. Ela termina esse capítulo da vida social, né, dizendo que é muito difícil para uma mulher agir em nível de igualdade com o homem, enquanto essa igualdade não for universalmente reconhecida e concretamente realizada. O quarto capítulo aqui vai falar das prostitutas, né, e das cortesãs. Eu anotei aqui em papeizinhos, né, o principal para comentar com vocês. Então ela vai comparar muito, né, a mulher casada com a prostituta, que o serviço é o mesmo, que pelo menos em épocas mais antigas era a mesma coisa, né, os casamentos que eram arranjados ou
que era como o serviço da mulher, né? Então, a cortesã, a prostituta e a mulher eram muito parecidas, a mulher casada. Elas tinham que... É um ato contratual, né? Na prostituta, naquele momento, que está sendo paga por sexo, e a mulher também, que casa e está ali presente, ela tem a obrigação de fazer para procriar, ou seja lá para quê. Em muitos casamentos sempre foi assim. Então não há essa diferença. Ela menciona aqui que há a diferença de que uma é tratada como uma pessoa humana e a outra não, porque a prostituta é sempre considerada uma pária da sociedade. Mas eu sinceramente não consegui concordar com ela, porque eu acho que nenhuma e nem a outra eram vistas como pessoas humanas. Elas sofrem opressões diferentes, mas elas são tão oprimidas quanto. Eu acho que tanto uma quanto a outra não são tratadas como pessoas humanas. Era muito, obviamente, que na época mais antiga, quando ela fez essa tese, era muito pior, mas hoje ainda continua, né? Eu acho que persiste esse tratamento. Infelizmente, com muitos avanços, mas é triste ainda você observar que não há um respeito, né? Nem de um lado e nem do outro. Ela também fala aqui que a grande parte das mulheres que se tornava prostituta naquela época, né, eram empregadas domésticas, porque elas eram abusadas, né, pelos patrões. Era uma estatística aqui que grande parte das mulheres que se tornavam prostitutas, né, eram empregadas domésticas. Também que a miséria, obviamente, a falta de dinheiro, né, a miséria, levava também as mulheres, elas começavam pela mendicância e acabavam se prostituindo. Também famílias que prostituíam mulheres, né, famílias geralmente pobres ou cafetões, o que infelizmente você vê ainda, né, notícias como em vários locais, né, que famílias prostituem suas filhas, você ainda vê que vendem. É uma coisa que ainda acontece muito nessa exploração e essa ida para a prostituição pela miséria, pelas condições, né, de vida. O próximo capítulo vai falar da maturidade e da velhice. Ela inicia esse capítulo dizendo que todo o período da vida feminina é calmo e monótono, mas as passagens de um período para outro são de uma perigosa brutalidade. Evidenciam-se através de crises muito mais decisivas do que no homem, né? No caso, a puberdade, a iniciação sexual e a menopausa. Enquanto ele envelhece, né, de uma maneira contínua, né, o homem, a mulher é bruscamente despojada de sua feminilidade, perde, jovem ainda, o encanto erótico e a fecundidade de que tirava aos olhos da sociedade e aos seus próprios olhos, diante, né, da objetificação e da imposição, a justificação de sua existência e suas possibilidades de felicidade. Cabe-lhe viver, privado de todo o futuro, cerca de metade de sua vida de adulta. Ou seja, né, é um fato, né? Você vê a loucura que é a busca por tratamentos de beleza, por cirurgias plásticas, tudo para não se envelhecer. Porque ela fala muito aqui, né, que a mulher como vista como objeto, e quando ela se reconhece extremamente apenas como isso, quando ela começa a perder isso com a velhice, ela se desespera, porque aí é como se ela já não tivesse mais nada, né? Ela até menciona aqui que para muitas mulheres é um momento de alívio, porque, por exemplo, ela não tem mais a menstruação, ela não precisa mais se cuidar para não engravidar, ou ela perde vários pesos que ela teve que carregar durante a vida, mas ao mesmo tempo chega esse momento que ela perde isso, que era para ela sentir uma certa liberdade, e aí ela não sabe mais o que fazer com aquilo. E essa busca maluca e eterna, né, por uma juventude que não há como. E justamente porque os homens não têm esse problema, porque essa objetificação, né, através do corpo e através dessas opressões, não são de uma maneira tão cruéis, né, não são cruéis com eles como são com as mulheres. E isso, infelizmente, é uma coisa que não mudou. Continua, pelo menos no meu modo de ver, continua igual essa obsessão e essa verdadeira prisão, né, essa escravização que a mulher sofre como um objeto, né, que tem que ser erótico, jovem, nesses atributos, né, eternamente. Isso infelizmente, eu acho, não sei se até se não piorou. No último capítulo dessa parte, ela vai falar da situação e do caráter da mulher. Que a mulher, ela é tratada
como se fosse uma eterna criança, né? Que precisa estar ali escravizada e sentindo medo do seu opressor, que no caso seria o homem. Ela explica aqui também porque muitas mulheres têm uma tendência a serem devotas ao extremo, sabe? Em questões religiosas, porque as mulheres precisam, né, dessa religião. Por quê? Porque a religião, todas as religiões, e eu aí te desafio a encontrar uma que não tenha sido feita pelos homens. Todas as religiões são opressoras, são misóginas. Elas impõem essas opressões, né, à mulher. Infelizmente, até hoje, né? Isso. Você vê isso. Eu nunca consegui entender, né? Eu respeito, obviamente, que eu sempre respeitei a crença de qualquer pessoa, mas eu nunca consegui entender, depois que eu comecei a ler e a entender um pouco mais sobre sobre a nossa situação, a situação da mulher, eu nunca consegui entender a devoção de certas mulheres, mas isso eu acho que ela consegue explicar bem aqui. Nós somos, né, as mulheres, nós somos incluídas nesse universo que é masculino. Nós vivemos no universo masculino, dominado por esse universo masculino. A gente tenta contestá-lo, mas obviamente não é fácil. E os homens criam esses deuses, né? E ela fala não só dos deuses, eles criam governantes, né, autoritários, criam ditadores. E muitas vezes você vê mulheres à frente desses movimentos, né, fervorosas. Eu até me recordei que eu estava lendo aqui na época da ditadura, que tinha aquelas marchas de Deus e pela família, e você vê muitas mulheres ali fervorosas. E elas dizem que os homens miram isso, né, olham isso de uma maneira até estranha, porque eles impõem isso a elas e às vezes se incomodam quando o fanatismo delas é maior, defendendo os próprios ideais, né, as ideias deles. Eles alimentam e ao mesmo tempo não gostam. E dá pra você... Eu consigo entender agora, né, por que acontece esse fervor, né, muitas vezes com a religião. Você tá... Como o homem, né, que é um opressor, a religião também é uma opressora, você acaba se deixando... você se enreda naquilo ali. Porque é um caminho, é um meio... E antigamente era maior ainda, porque as mulheres não tinham liberdade para nada e para a igreja, obviamente, elas podiam ir lá e frequentar de uma maneira mais livre, né, do que em outros locais, que elas não podiam fazer o mesmo. A Simone diz aqui também que, né, que um dos traços mais característicos da mulher é a resignação, né? Ela teme o seu opressor e ela não vê condições de igualdade para lutar contra isso. Então ela acaba se resignando. E acaba essa característica de paciência, né, que se diz da mulher, que na verdade é apenas um condicionamento, porque ela não enxerga uma maneira igualitária de transpor isso. E ela termina por fim essa segunda parte dizendo que não há para a mulher, né, outra saída senão a de trabalhar pela sua libertação, incansavelmente. Todos os dias a gente precisa se impor e mudar essa situação, tentar mudar da coisa mais pequena que você possa imaginar às maiores. A gente precisa estar atento todos os dias, né? Foi um capítulo sensacional. Eu gostei muito, muito de ler. Estamos na reta final aí do projeto. Bem, gente, eu elenquei aqui as partes principais. Se fosse falar de tudo, esse vídeo ficaria maior do que já tá. Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? E não se esqueçam, né? Querem me encontrar nas redes sociais, todas aí embaixo. Beijo, tchau, tchau.